Oi gente, tudo bem? Eu sou a Gabi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem já me acompanha sabe que eu tô no primeiro semestre do curso de enfermagem na faculdade e que mesmo estando no primeiro semestre eu consegui um estágio pela prefeitura da minha cidade e depois de muita gente me perguntando como eu consegui, as coisas que eu fiz, como foi a entrevista, eu vim gravar um vídeo pra vocês explicando tudo como aconteceu pra ajudar vocês a conseguirem também. Gente, o primeiro de tudo que eu queria falar, que é uma das partes mais importantes, eu ainda estou no primeiro semestre da faculdade, então eu ainda não sou enfermeira. Estou estudando para ser, mas ainda não sou. Então eu não posso ter contato direto com o público, eu não posso fazer curativo, eu não posso atender os pacientes como se eles fossem pacientes mesmo, porque eu ainda estou no primeiro semestre, então eu não posso exercer a profissão. Então o meu estágio fica mais com a parte administrativa. Depois eu vou explicar direitinho como isso funciona, mas eu só achei importante frisar que eu não estou exercendo a minha profissão. Eu só estou aprendendo como se faz. Porque desde que eu comecei a faculdade eu ainda não tive nenhuma aula prática, não tive nenhuma aula presencial e eu só comecei agora. Então tem bastante tempo até o final do meu curso, até eu terminar o curso para eu exercer a minha profissão. Bom, gente, a primeira coisa que eu fiz para conseguir o meu estágio na prefeitura, que é o básico do básico, que todo mundo faz, foi fazer o meu currículo. Eu vou colocar uma foto dele aqui pra vocês, de como o meu currículo tava na época que eu entreguei ele na prefeitura, e desse lado aqui vai estar o meu currículo como ele está agora. Então vejam bem a diferença de como esse daqui tá mais bonito, como ele tá mais profissional, mais organizado, e como esse daqui tá meio bagunçado, sem experiência, porque eu realmente não fazia ideia de como se fazia um currículo bonito, organizado, mas eu recomendo que vocês façam um currículo que chama a atenção, porque essa vai ser a primeira impressão que os seus avaliadores vão ter de você, porque antes deles te conhecerem, eles leem o seu currículo, então é muito importante que você chame a atenção assim logo de cara, que vai te ajudar bastante. E eu nunca tinha trabalhado antes, eu nunca tinha feito currículo, então foi uma novidade muito grande pra mim, eu não sabia o que colocar, até porque eu não tinha nenhuma experiência. Então, eu coloquei as minhas informações básicas. E uma dica bem legal que eu dou pra vocês, que me ajudou muito, me falaram que esse foi um diferencial no meu currículo que chamou bastante atenção, foram esses cursos que eu coloquei. E tem vários sites legais na internet que você procura assim no Google. Cursos para colocar no certificado, cursos de graça com certificado gratuito. E esses cursos que eu coloquei do Centro Paula Souza, Fundação Bradesco, Fundação Getúlio Vargas, são cursos gratuitos que você faz uma prova, você ganha certificado. São totalmente online e de graça, então eles me ajudaram bastante. Foram um diferencial no meu currículo que me ajudou bastante, então eu recomendo que você... A segunda coisa que eu fiz para conseguir o meu estágio foi ficar de olho nas redes sociais da prefeitura, no site oficial deles. E para eu ficar sempre de olho para saber quando eles abririam o processo seletivo para estagiários, e para saber quando eles estavam precisando de currículo. A minha prima trabalha pela prefeitura e ela me falou que eles estavam precisando de currículos e no mesmo dia, dia 26 de janeiro, eu fui lá entregar o meu currículo, deixei lá bonitinho, entreguei no Recursos Humanos da prefeitura, que é o RH, e deixei lá o meu currículo. Depois disso, o Recursos Humanos da prefeitura, eles encaminharam os currículos dos estagiários de faculdades para cada área respectiva. Por exemplo, o meu currículo era de enfermagem para a área da saúde, então eles encaminharam o meu currículo para uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, encaminharam o meu currículo para lá. Então, por exemplo, se você fosse da informática e entregasse o seu currículo, eles mandariam o seu currículo para uma área que tem bastante informática. Então, cada área é diferente de outra. Quando o meu currículo foi encaminhado, a própria diretora da UBS me ligou para marcar uma entrevista. E eu fiquei morrendo de medo, eu nunca tinha feito entrevista e eu falo bastante aqui com o YouTube, falo com a câmera porque eu gosto, mas pessoalmente eu sou muito tímida, vocês já devem ter percebido, e eu falo muito rápido, então eu tava com muito medo, eu tava muito nervosa, mas mesmo assim eu meti as minhas caras e fui. Então ela marcou a entrevista comigo, marcou local, horário e dia, então a gente se encontrou na própria UBS. Pra ser sincera,
a parte da entrevista era a que mais me dava medo, que mais me dava frio na barriga e me deixava muito ansiosa, mas eu garanto pra vocês que foi muito de boa, então eu vou explicar mais ou menos como que foi. Eu cheguei lá na UBS, que foi o lugar que a gente marcou, pra fazer a minha entrevista. Aí eu falei na recepção da UBS e falei assim, eu vim fazer uma entrevista de emprego. Aí eles me levaram pra sala, onde ia ser a entrevista, e logo que eu cheguei tinha uma menina saindo, que inclusive era uma amiga minha, a gente se conhecia há um tempão. Aí eu entrei na sala e tinham 3 pessoas lá. Tava a diretora da UBS, tava a supervisora dos agentes de saúde da UBS e tinha o enfermeiro lá, que ele seria o meu mentor. Então, eram essas 3 pessoas que estavam me fazendo perguntas sobre a entrevista, que estavam conversando comigo e eu estava respondendo tudo para essas 3 pessoas. Uma dica muito importante que eu dou para vocês é: não mintam na entrevista de emprego, não mintam no currículo, porque depois isso vai ser cobrado de vocês, então é muito importante que vocês sejam 100% sinceros com as perguntas da entrevista, com o seu currículo, então não mintam. E pra ser sincera, a entrevista foi bem simples, foram perguntas que eu sabia responder, foi só o básico, eles queriam me conhecer, eles estavam precisando de estagiários, porque aqueles estagiários que estavam lá estavam terminando o contrato deles, que o contrato é de 2 anos, então estava terminando o contrato deles, então eles estavam precisando de novos estagiários. E logo que eu cheguei lá, eles me perguntaram se estava tudo bem e tal, eles perguntaram a minha idade. E a primeira pergunta que eles me fizeram foi: por que você escolheu a enfermagem? E eu nem precisei pensar na resposta, foi uma coisa assim que eu senti no meu coração e eu fui muito sincera, dizendo que eu escolhi a enfermagem porque eu sentia que esse era o propósito da minha vida, que isso estava escrito na minha história, que Deus planejou isso pra mim. Então, foi a partir desse momento, assim, na entrevista que eu já me senti confortável. Em nenhum momento da entrevista eu fiquei nervosa, porque quando eu cheguei na sala com o pessoal, eles me acolheram bastante, eles foram muito simpáticos, então eu realmente não fiquei nervosa, não fiquei tímida. Meu único problema é que eu falo rápido, como vocês conseguem ver por aí, mas foi muito tranquilo a entrevista. Outras perguntinhas básicas que eles me fizeram foi: tem disponibilidade de horário? Tem facilidade, gosta de lidar com o público, se considera uma pessoa empática e simpática. E falaram assim do meu currículo: nossa, a gente viu que você tem bastante cursos e tal, que você fez bastante. Aí eles me pediram pra falar um pouquinho sobre isso. Aí eu falei que eu fiz esses cursos para incrementar o meu currículo, eles falaram que foi um diferencial bem bacana, que isso chamou bastante a atenção deles, então eu acabei indo pra frente assim de concorrentes, porque é bem legal, né, ter essas coisas no currículo, porque me dá experiência. E depois eles me perguntaram das experiências que eu coloquei que tinha no currículo, porque eu não tinha trabalhado antes. Aí eles me perguntaram do trabalho voluntário que eu fiz, me perguntaram do balé. Foram perguntas simples, eles não perguntaram fórmula de Bhaskara, eles não perguntaram raiz quadrada de 56. Foram coisas básicas, coisas que eu sabia responder, coisas sobre mim, sobre a minha profissão, sobre meus horários, minha disponibilidade durante a semana, sobre a minha faculdade, se eu tava fazendo presencial ou EAD, se era à noite, coisas básicas. No final da entrevista, eu já tinha consciência de que eles gostaram de mim, porque eles me disseram assim, no final da entrevista: a gente gostou bastante de você, então a gente vai passar os seus dados, encaminhar o seu currículo novamente para o RH, e eles vão te ligar durante os próximos dias. Então, nós gostamos muito de você, estamos ansiosos para trabalhar com você, para ter você na nossa equipe. Então, nesse momento eu já sabia que tinha dado tudo certo, mas isso não é uma regra. As pessoas não são todas que falam diretamente na entrevista se vocês foram contratados, se eles gostaram de você. Isso não é uma regra, mas eles falaram pra mim, porque eu tava muito nervosa. Então, eles falaram que meu currículo ia pro RH e que depois eles me ligariam, o próprio RH. Mais ou menos uma semaninha depois, o RH me ligou, me falando que eu tinha sido selecionada para a vaga, e eu fiquei muito feliz, porque sempre foi meu sonho trabalhar na minha área, eu sempre soube que eu iria para essa área, então eu fiquei muito feliz por ter conseguido. Aí eles me perguntaram se eu tinha disponibilidade, se eu tinha interesse na vaga, eu disse que sim,
E depois disso eles me mandaram um e-mail para marcar uma data e um horário para eu levar os meus documentos pro RH. Eles pediram, tipo, cópia do RG, do CPF, comprovante de residência, foto 3x4. Pediram essas coisinhas básicas que a gente sempre tem, sabe? Então eu compareci ao RH da prefeitura no dia marcado e no horário marcado também. É muito importante ser pontual. E levei meus documentos. Meu pai, que foi meu responsável, precisou ir comigo, porque na época eu ainda era menor de idade, eu tinha 17, agora eu já tenho 18. Mas meu pai precisou ir comigo para assinar contrato, e por eu ser menor de idade eu não podia assinar sozinha, meu responsável também precisaria assinar para mim. Eu precisei abrir uma conta no banco porque eu não tinha, e foi o banco específico que eles me pediram para abrir. Então eu assinei o contrato, que duraria 2 anos, e eles me falaram, você tem como você começar amanhã? Que seria no dia seguinte. Aí eu falei que sim, fiquei super feliz, que estava animada. Então entreguei meus documentos lá. E os documentos que eu levei foram coisas básicas, deixei lá certinho. E foi mais ou menos isso. Depois, saindo do RH no mesmo dia, eles pediram para eu levar o meu contrato assinado por mim e pelo meu responsável na UBS que eu iria trabalhar, no meu posto de trabalho. Aí eu fui lá conversar com a diretora do centro, do posto, e a gente combinou os meus horários, meu horário de almoço e tal. E a gente combinou de que eu começaria no dia seguinte, entraria às 8 horas da manhã. Aí ela falou, amanhã eu te apresento a equipe, eu te apresento o posto direitinho pra você ficar familiarizada com aqui. Na UBS que eu trabalho, e acredito que essa seja a carga horária mesmo dos estagiários de faculdade. Eu trabalho 6 horas por dia, tenho 1 hora de almoço e trabalho 5 vezes por semana. Ou seja, eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das 8 horas da manhã até as 3 da tarde. Meu horário de almoço é do meio-dia a 1 hora. E então lá é bem tranquilo em questão de horário. Eu gosto muito de trabalhar lá. A equipe é maravilhosa, eu gosto muito de todos, eu me sinto muito confortável lá. Eu me sinto muito acolhida por todos eles, pelos pacientes e tudo mais. Bom, e como eu disse, eu não posso exercer a minha profissão ainda. Eu não posso agir como uma enfermeira. Eu tô agindo lá como uma aprendiz de enfermeira. Então, as coisas que eu faço são mais da parte administrativa. Eu protocolo exames, pedidos de exames, pedidos de consultas. Eu faço as notificações para os agentes de saúde levarem na casa dos pacientes. Eu carimbo as coisas, corto as coisas e cadastro o prontuário no sistema. Então eu faço de tudo um pouco, eu aprendo um pouquinho de tudo, porque quando eu me formar na faculdade, for realmente exercer a minha profissão, eu vou precisar saber de tudo um pouco, vou precisar saber a parte prática, a parte teórica, a parte administrativa. Então é muito importante que no momento eu vá aprendendo um pouquinho de tudo. Mas agora, essa semana mesmo, eu comecei a ficar na sala das auxiliares de enfermagem para aprender a fazer curativo. Eu ainda não posso mexer nos pacientes, mas eu ficava lá do lado das auxiliares fazendo perguntas, tirando minhas dúvidas, conversando com os pacientes para eu me familiarizar, me enturmar. Então eu tô muito feliz de estar trabalhando lá, tá sendo incrível para minha carreira. Porque às vezes eu tô na aula, aí o professor pergunta se a gente sabe como uma UBS funciona, e eu já sei como que funciona, porque eu tô trabalhando em uma. Então isso é uma parte muito importante, né, porque eu trabalho pelo SUS. Então na parte da saúde a gente aprende muito sobre o SUS. Então é uma área assim que eu não tenho dúvidas, porque tudo que eu tenho de dúvida, de pergunta, de questionamento, eu faço lá mesmo no meu lugar de trabalho, que todo mundo sabe responder, então eles me ajudam bastante. Às vezes eu tenho o trabalho da faculdade para fazer, aí eles tiram as minhas dúvidas. Eu tenho contato com enfermeiros, então isso me ajuda bastante. Com os médicos, porque eu aprendo CID, que é Código Internacional de Doença. Eu aprendo a ler letra de médico. Então isso tá me ajudando muito na faculdade, tá me ajudando muito com a minha carreira. Tá sendo muito proveitoso, eu tô gostando muito. Ainda mais agora que eu tô tendo mais contato com o público, que eu tô aprendendo a fazer os procedimentos. E logo eu vou começar a ficar na sala das enfermeiras,
vendo coleta de preventivo, coleta de sangue, de exames, então isso vai dar um up ainda mais na minha carreira. Outra coisa que é bem legal de mencionar é que eu vou tendo um intensivão de como que é trabalhar com o público, de como é lidar com o público, porque eu gosto muito de lidar com pessoas, eu gosto bastante, mas nunca, nem tudo são flores. Então, às vezes alguns pacientes, eles acabam sendo um pouco grossos, mas a gente tem que ter consciência de que eles já chegam numa UBS com muitos problemas de saúde, com problemas familiares, então a gente tem que saber lidar. A gente vê a nossa equipe lidando direitinho com eles. Então a gente vai aprendendo, vai tirando uma base e é muito legal. Outra coisa é que do tempo que eu entreguei o meu currículo até eu conseguir começar a trabalhar demorou um mês mais ou menos. Eu entreguei o meu currículo no dia 26 de janeiro e eu comecei a trabalhar no dia 24 de fevereiro. E eu tô lá até hoje e eu vou terminar o meu contrato daqui 2 anos, então eu tô muito ansiosa, eu tô muito feliz, eu sinto que eu tô no meu lugar certo. Eu tô muito feliz, eu não consigo explicar em palavras pra vocês. Então é basicamente isso, foi mais ou menos isso que aconteceu quando eu fui procurar o estágio. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu vou responder tudo. Eu sempre leio e respondo todos os comentários e eu fico muito feliz com todos. Se eu ajudei vocês, peço que vocês também me ajudem, deixando um like, um comentário, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Me acompanhar nas redes sociais para sempre estar por dentro de tudo. Não se esqueçam que elas estão todas na descrição do vídeo. Então é isso, eu sempre posto um vídeo por semana e eu tô muito animada pro próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!